Boa noite, queridos. Desculpe, já comecei mal. Boa tarde, seu hábito, né? Faz mais de 4 anos que eu não faço uma exposição à tarde, né? Então, e com a pandemia também, escasseou muito, agora que a gente está voltando mesmo. Então, o hábito de fazer os trabalhos à noite, boa noite, né? Mas tudo bem, eu estou puxando o pedestal aqui, senão vocês não iriam me enxergar também, né? Também tive esse cuidado e aí... Mas aqui estamos para mais uma atividade, então, nessa nossa querida casa. Vamos serenar os ânimos, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo por esse momento, por essa oportunidade de estudarmos o Evangelho do Cristo, por estarmos sendo atendidos pela essa equipe espiritual tão solícita e que nos ajuda tanto na nossa caminhada evolutiva. Que possamos nós desenvolvermos a nossa atividade em paz, em equilíbrio, e que possamos também transmitir aquilo que o Evangelho nos apresenta da melhor forma. Na certeza, Senhor, de que estás conosco, que receberemos aqui o tratamento, o atendimento da espiritualidade que nós necessitamos, nós pedimos permissão e iniciamos então a nossa atividade de hoje. Muito bem, o capítulo de hoje é o capítulo número 1 do Evangelho, ou o tema de hoje, né? É o capítulo número 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Não Vim Destruir a Lei. E esse capítulo ele nos traz um pouco de conhecimento da história, a comparação entre as diferentes fases da humanidade e a sequência natural do progresso. Se vocês me permitem, eu vou tirar meu casaco, que quando chego aqui em cima o calor começa. Eu tentei ainda. Aqui em cima, gente, não. Dá um calorão. Certamente a gente está sendo trabalhado para isso, né? Mas então, falando também do conhecimento da história, da comparação entre as diferentes fases da humanidade, no que tange à religiosidade, e a sequência natural do progresso da humanidade em relação à religião, né? Esse capítulo, inicialmente, nós vamos tratar os 3 primeiros itens, e ele aborda as 3 revelações divinas. A primeira revelação foi Moisés, a segunda foi Cristo, e a terceira revelação é o Espiritismo. Então vamos começar na primeira revelação, que foi Moisés. Moisés esteve entre nós em 1546 anos antes de Cristo. 1500 anos antes do Cristo. E nós hoje estamos falando dele. Por quê? Porque foi um espírito, um missionário, que veio justamente para difundir a existência de um Deus único lá naquela época para aquele povo, onde a idolatria de diferentes deuses, né? O politeísmo e que existia, onde eram muitos deuses, e ali aquele povo, o povo hebreu, estava então sendo preparado para entender o monoteísmo, a ideia de um único Deus. E Moisés foi esse espírito escolhido por Deus, enviado nessa missão, para que Deus, o nosso Criador, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, fosse então conhecido a partir de então. O povo hebreu foi o instrumento dessa mudança de pensamento a respeito dos deuses, né? E todas aquelas dificuldades por qual passou esse povo, nós sabemos que foi um povo que esteve cativo no Egito por 400 anos, e Moisés, então, foi quem libertou esse povo lá do Egito, embora ele fosse hebreu, mas foi criado, todo mundo conhece a história de Moisés, que foi colocado numa cestinha, largado no rio, depois foi pego lá pela esposa, pela filha do faraó, e foi criado lá no Egito, e depois então ele libertou do cativeiro, da escravidão esse povo. Aquela passagem dele pelo deserto, 40 anos, atravessando o mar, né? Toda essa história de Moisés conhecida, que nós também trazemos somente como referência, assim. E Moisés, então, nessa caminhada de 40 anos pelo deserto com o seu povo,
nessa fuga do Egito, ele subiu ao Monte Sinai e lá, mediunicamente, recebeu as tábuas da lei, recebeu os 10 mandamentos divinos, né? Então, por isso é que Moisés é a primeira revelação divina, porque ele nos traz a base da moral, né? Que era necessária, que depois a base do cristianismo foi toda embasada nesses 10 mandamentos trazidos, recebidos por Moisés, enviados por Deus, recebidos mediunicamente por Moisés. Os 10 mandamentos: não matarás, não cobiçarás a mulher do próximo, não roubarás, e guardará o dia santificado, enfim, todos esses mandamentos: amarás a Deus, Senhor teu Deus, né? Então, todos esses 10 mandamentos foi a base de toda a moral cristã. E Moisés, para comandar esse povo durante 40 anos pelo deserto, precisou criar leis para que eles mantivessem. Era um povo turbulento, com muitos vícios enraizados lá, quando na escravidão do Egito. Moisés então precisou criar leis disciplinares, eram leis criadas por Moisés, mas para que ele se fizesse atendido nas suas leis, para que aquele povo atendesse às suas ordens, ele dizia que essas leis eram divinas também, que eram enviadas por Deus. Mas são duas partes bem diferentes. As leis divinas que foram recebidas por Moisés, estas são para todo o sempre, são imutáveis, duram por toda a eternidade e para todos os povos. Mas aquelas leis criadas, as leis disciplinares, civis, criadas por Moisés, essas eram leis mutáveis, de acordo com a época, com o tipo de conhecimento do povo, e que veio mudando com o passar do tempo. Embora ainda os judeus, ainda hoje, ainda sigam muitas dessas leis de Moisés. Felizmente, nós já estamos na fase da doutrina espírita, né? Que é uma fé raciocinada e que a gente percebe que não se pode ficar preso naqueles ensinamentos de Moisés lá na sua época. 1500 anos de Cristo representa há 3500 anos atrás. Então não tinha como. Esse povo, por ser um povo semi-primitivo, rude, né, muito ignorante ainda, eles acreditavam que a única maneira de entender e de agradar a Deus era através dos holocaustos. E Moisés permitia isso, continuava, embora já divulgando a unicidade de Deus, Moisés permitia esses holocaustos, sacrifícios, para agradar a Deus. Então estava muito longe deles uma vida espiritual, puramente espiritual. Então eles precisavam sim que tivesse alguma coisa que lhes falasse aos sentidos. E para dar autoridade a essas leis, como eu já tinha dito, Moisés precisou dizer que essas leis eram divinas. Então por isso que muita gente ainda, algumas religiões que ainda atuam na modernidade, ainda seguem aquilo que Moisés disse, porque ele tinha dito lá que eram leis divinas, né? E se qualquer homem naquela época dissesse que eram leis que ele havia criado, certamente ninguém aceitaria, as pessoas não aceitariam determinadas disciplinas, determinadas ordens. Então era comum os legisladores, aqueles que dirigiam os povos naquela época, dizerem que era os deuses queriam que fosse desta ou daquela forma. Então as leis mosaicas eram essencialmente transitórias. Então passou aquela época, veio Jesus, Deus então nos enviou como segunda revelação Jesus Cristo. E Jesus, quando veio, ele disse que ele não veio destruir a lei, mas que ele veio para dar continuidade à lei. Mas qual lei? Não a lei de Moisés. A lei de Moisés ele veio contrariar, sim, porque ele veio trazer um novo tipo de entendimento. Enquanto Moisés usava
o código de Italião, a lei de Hammurabi, que era o olho por olho, dente por dente. Jesus veio trazer o amai-vos uns aos outros, o perdoa o semelhante, ama, né? Então mudou totalmente, ele contrariou tanto na forma quanto na substância o entendimento de Moisés a respeito das leis. Então Jesus veio para nos trazer um novo entendimento sobre a lei de Deus, porque quando Jesus sintetiza no amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos, aí nessa lei, conforme Jesus disse, aí está toda a lei e os profetas. Tudo que os profetas da antiguidade trouxeram, tudo aquilo que está lá no Velho Testamento, tudo aquilo que está escrito, e Jesus sintetizou nisso, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo com a si mesmo. Porque no momento em que nós amamos, não esse amor material que a gente está acostumado aqui entre nós, mas um amor transcendente, aquele amor que transcende a materialidade, que a gente vê como o espírito imortal que somos. E quando a gente ama, certamente nós não vamos roubar de alguém, que a gente tem que amar o próximo, então aí está incluído não roubarás. Nós não vamos matar, porque está incluído nesse amor do Cristo o não matarás, não cobiçarás a mulher do próximo, está incluído no amar o próximo. Não levantará falso testemunho, está incluído na mulher do próximo, olha só. Está incluído no amar ao próximo. Então, gente, Jesus veio trazer uma diferenciação total em relação à lei de Moisés. Modificou de todas as maneiras. Quando Jesus disse com essas palavras que a terra e o céu não passarão enquanto não se cumprir até o último J, até o último ponto, ele estava dizendo que era necessário que toda a lei de Deus fosse cumprida. E é assim, todos nós buscamos, queremos um mundo melhor, um mundo de regeneração, né? Nós queremos sair desse mundo de provas e expiações, mas Jesus disse lá há 2000 anos que era necessário que todos nós viéssemos a cumprir com as leis de Deus, com a lei do amor maior, o amor, a solidariedade, a fraternidade, enquanto nós não, todos os espíritos encarnados e desencarnados, habitantes desse planeta, não desenvolvermos essas leis, esses ensinamentos, não cumprirmos essas leis, não desenvolvermos essas qualidades, nós não faremos jus a esse novo mundo. Então a vinda de Jesus, por misericórdia divina, para que ele viesse nos mostrar o verdadeiro caminho, ser o farol que viesse a nos iluminar, né? A nos mostrar por onde deveríamos voltar em direção a Jesus, a Deus. Mas o papel de Jesus não foi simplesmente de um legislador moralista, né? A sua autoridade não estava somente na sua palavra, absolutamente que não, mas ele era alguém enviado por Deus, era um espírito de escol, era um espírito crístico, o espírito que consegue falar com Deus, aquele que é o governador da nossa terra, que ajudou desde a formação geológica da terra, e que veio então para nos mostrar, quando a humanidade estava num momento de muita dificuldade, e para que apressasse essa corrida, a elevação ao progresso necessário, tanto moral quanto intelectual, era necessário então que viesse alguém, e esse alguém foi o Cristo, que com o seu amor veio exemplificar. E de todos os líderes espirituais que vieram em determinadas épocas, Jesus é o que se diferenciou de todos os outros pelo exemplo que deu. Ele não só dizia como tinha que fazer, mas Jesus exemplificava, a ponto dele ter sido sacrificado, crucificado, pregado na cruz. E o que ele disse no pior dos momentos? Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Então, Jesus veio ensinar a verdadeira vida, que a verdadeira vida não está aqui na terra, mas ela está no reino dos céus, né? E qual o caminho que conduz ao reino dos céus? Quais os meios que nós temos de nos reconciliar com Deus? Quais os meios que nós temos de prevenir os nossos sofrimentos futuros? Então essa foi a grande mensagem do Cristo,
entre nós. Mas ele, entretanto, não pôde dizer tudo que ele gostaria. Por quê? Porque o povo naquela época era ainda muito ignorante. Não tinha como ele falar de determinadas coisas. Ainda a intelectualidade estava muito atrasada. E ele veio para dar essa arrancada, essa mudança, essa apressada na humanidade, para que a humanidade então se desenvolvesse de uma forma mais veloz. E o próprio Cristo sabia disso, tanto que ele falava as coisas, e muitas das verdades que ele disse, ele simplesmente plantou o germe, porque ele falava em parábolas, né? Ele falava em parábolas que as pessoas pouco entendiam, pouco eram aqueles que conseguiam entender, e ele dizia: ouça aquele que tem ouvidos de ouvir, veja aqueles que têm olhos de ver. Nós temos um grupo de estudo, tem mais de um grupo de estudo até, na verdade, na casa, que foi do EAD. Então, eu estudo aprofundado a doutrina espírita. Ali a gente analisa, num desses livros, a gente analisa todas as passagens, as parábolas, aí tira dali o significado de cada coisa. Quando trouxeram o paralítico de Cafarnaum, qual era o significado de botar na maca, de subir no telhado, de abrir um buraco no telhado? Cada coisa significa, cada gesto, cada atitude tomada em cada historinha de Jesus tem um significado que a doutrina espírita esmiuça através desses grupos de estudo. Por isso a importância de se estudar e se entender a verdade. Senão ficamos um pouco no ar, assim como ficavam aqueles que eram contemporâneos do Cristo, né? Então era necessário também que novas ideias, que a humanidade desenvolvesse novas ideias, né? Novos conhecimentos. E isso era necessário que a humanidade tivesse um pouco mais de maturidade. E isso foi acontecendo. A ciência deveria contribuir para que novas ideias eclodissem e a humanidade alcançasse um novo patamar. Então Jesus sabia que era necessário dar um tempo para que a humanidade crescesse. Cristo foi o iniciador da mais pura moral. Essa moral que está renovando, que vai nos aproximar cada vez uns dos outros, cada vez mais uns dos outros, nos tratando como verdadeiros irmãos, fazendo brotar nos nossos corações a caridade, a solidariedade, a fraternidade, o amor ao próximo, né? E vamos nos transformando aos poucos, através dos nossos estudos, do entendimento da mensagem do Cristo, para que a gente possa, quem sabe, um dia habitar esse mundo, mas que ele seja uma morada de espíritos que estão superiores aos que hoje aqui habitam, né? Que nós possamos voltar numa outra encarnação já melhorados para cá. Isso é a lei de progresso. Quando nós falamos lá no progresso da humanidade, lá no início, que esse estudo nos mostra isso, mostra um povo ignorante, onde se admitiam diferentes deuses, que então Moisés trouxe a mensagem de um Deus único, né, tirando o povo da ignorância. Depois Jesus modificando essa mensagem de como agir em relação a Deus, não mais através dos sacrifícios, dos holocaustos, mas através do amor, do perdão, da paciência, da solidariedade, da fraternidade. Então essa é a lei do progresso, a qual nós estamos, e a natureza toda está submetida, né? E aí nós vamos chegar então na terceira revelação divina, que é o Espiritismo, que é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer com que a humanidade então avance definitivamente em sua direção. Então nós já vimos duas revelações divinas: Moisés mostrando Deus como o ser supremo, o único, inteligência suprema, né? E criador de todos nós, que deveríamos adorar. Depois Jesus nos modificando a maneira como Moisés ensinava o povo e criava suas leis, mudando do olho por olho para o amor, para a paciência, para a tolerância. E depois então, aí há 160 e poucos anos aí, vem através dos espíritos a doutrina
dos espíritos, ou seja, o espiritismo. Uma doutrina nova, enquanto Moisés foi há 3.500 anos, Jesus há 2.000 anos, e há 160 e poucos anos nós temos aí o espiritismo, que é uma nova ciência que vem revelar aos homens, com provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e a sua relação com o mundo corporal. Hoje nós falamos em espíritos, sabemos da atuação dos espíritos, da influenciação dos espíritos, que nós somos espíritos, que hoje estamos encarnados, mas que amanhã, depois, nós já não mais estaremos, mas que a vida continuará sempre, né? Que nós, depois de criados, nós não morremos, nós vamos crescer, até nos tornarmos um espírito como Cristo, né? Em que as nossas responsabilidades vão cada vez aumentando mais, os nossos conhecimentos, então que a morte não existe, falamos isso abertamente. Se o Cristo falasse isso lá atrás, não seria entendido. Que dirá Moisés, então, né? Então hoje se fala da espiritualidade, da vida no mundo espiritual. Olha a obra de Chico Xavier, 440 livros, 420 livros, né? Nos mostrando a obra de André Luiz, com 17 livros, aí nos mostrando o intercâmbio, né? Toda a obra de Joana de Ângeles, Filomeno de Miranda, enfim, tantos espíritos que passaram para o outro lado e que vêm nos narrar o que acontece lá e como é que é o intercâmbio. E não bastasse isso, muitos de nós que aqui estamos, trabalhamos em mesas mediúnicas e constatamos a veracidade, os espíritos que ali vêm e que se manifestam através de nós, trabalhadores da mediunidade. Então, o espiritismo veio tirar daí aquele pensamento de que é uma coisa sobrenatural, que é mas hoje nós vimos que é uma força viva na natureza e ativa, uma fonte de multidão de fenômenos que até então eram incompreendidos, até 160 anos atrás, né? E tido como fantásticos e maravilhosos, e que hoje, então, é uma fonte de bênçãos para nós, esses fenômenos, porque vem nos mostrar que a vida continua. O que precisamos fazer para sermos felizes numa próxima vida? O Cristo dizia, com outras palavras lá, a felicidade não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo. Sois rei? Sim, vós o dizes. Mas o meu reino não é desse mundo. Olha as bem-aventuranças que o Cristo prometeu sempre para o futuro. Por quê? Porque ele sabia que a vida não ia ser na Terra, não ia ser nesse momento nosso aqui na Terra, que nós alcançaríamos a felicidade. Nós temos momentos felizes, mas não uma vida de total felicidade, sem preocupação, sem problemas, sem dificuldades maiores. Não é? Então, a espiritualidade está aí, é uma força ativa que vive, que está ao nosso lado, ombreando conosco a todo momento. Os nossos amores que se foram, que nos antecederam a ida para a espiritualidade, estão aí nos ajudando. Somos famílias espirituais, e aqueles que criaram vínculos familiares espiritualmente, se ajudam mutuamente, os que estão do outro lado, os que estão aqui, depois invertem, nós vamos para lá, eles vêm para cá. Quando a gente sai, então acabou essa história de perder um ente querido. Eu não perdi minha mãe, eu não perdi meu irmão, eles foram para um outro plano, continuam vivendo e breve nos reencontraremos. Não é um até logo, é um até breve. Daqui a pouco estaremos juntos, a vida é a mesma. Nós carregamos conosco tudo aquilo de bem ou de mal que fizermos. Vamos continuar sendo os mesmos do outro lado, né? Então nós vimos que, o tempo está se esgotando, que o primeiro mandamento, a primeira revelação divina é baseado no Velho Testamento. Está lá no Velho Testamento e é personificado por Moisés. A segunda revelação divina está no Novo Testamento e é personificada por Jesus.
Mas a terceira revelação da lei de Deus não está personificada em ninguém. Por quê? Porque foram os Espíritos, são as vozes dos Espíritos que ecoaram no mundo inteiro, nos trazendo verdades, exemplos da vida espiritual, nos auxiliando, nos criando uma nova perspectiva de vida, né? Se manifestaram em todos os pontos por um número inumerável de médiuns, de intermediários, em todos os países, em todas as línguas. A mediunidade eclodiu a partir daquele ano de 1860. Da mesma forma que o Cristo disse: eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento, o Espiritismo diz igualmente: eu não vim destruir a lei cristã. Porque muita gente diz: o Espiritismo não é cristão, porque não conhecem, nunca pegaram um livro espírita para ler, nunca pegaram o Evangelho segundo o Espiritismo, porque a base da doutrina espírita é o cristianismo, é os ensinamentos do Cristo, é só isso, é o cristianismo redivivo, é aquele ensinamento do Cristo puro, como ele tinha lá no início, quando ele veio. Então, o Espiritismo não ensina nada contrário ao que o Cristo ensinou, mas ele desenvolve, ele completa, ele explica em termos claros aquilo que foi dito de uma forma alegórica pelo Cristo lá com as suas parábolas, né? Ele vem cumprir no tempo predito aquilo que o Cristo mesmo anunciou e veio preparar o cumprimento das coisas futuras. O próprio Cristo disse: eu me vou para vos preparar o lugar, e assim que eu tiver ido e preparado o lugar, retornarei e os levarei para junto de mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai, se assim não fosse, eu vos teria dito. Então o próprio Cristo: eu vou, mas falarei com meu Pai, que vos enviará o Consolador prometido, que vos esclarecerá todas as coisas e relembrará aquelas que tiverem esquecido. Essas foram as palavras do Cristo. Então ele nos prometeu o Consolador prometido, que chegou o Espiritismo. Então são chegados os tempos em que novas ideias morais devem se desenvolver para cumprir aquilo que está predito, o progresso da humanidade, segundo os desígnios de Deus. Não é criar uma verdade nova, mas segundo os desígnios de Deus, né? Então, e essa beleza dessa moral vai exigir de nós muito esforço. Cada um vai ter que fazer a sua parte de mudança íntima, de uma reforma íntima, mudando o seu pensamento, se esforçando para sermos pessoas melhores, para realmente nos tornarmos cristãos, que nós tanto dizemos que somos, né? Temos carteirinha de cristão, mas será que eu ajo como um cristão? Aí cada um sabe de si. Então, o Espiritismo abre as portas para a felicidade e para a vida futura. A morte não existe. Continuamos seguindo em nossa caminhada. Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra e o Espiritismo vai arrematar, vai completar essa obra. O Espiritismo não é uma criação de Allan Kardec. O Espiritismo é de ordem divina porque se baseia nas próprias leis da natureza. É obra do Cristo e é presidido pelo Cristo. Então, e qual é o objetivo maior da doutrina espírita? A regeneração de espíritos endurecidos. Esse é o seu principal alvo, porque ele prepara a terra para um reino melhor aqui entre nós. E esse reino de felicidade, de paz, de equilíbrio que nós tanto queremos, que nós tanto desejamos, isso aí é uma realização, gente, interior. É uma construção íntima e que nós temos que nos colocar com a disposição de cumprir as leis de Deus, que estão sintetizadas no amor e no serviço aos nossos semelhantes. Simples assim. Muito obrigado pela atenção, muita paz, que os bons espíritos nos protejam hoje e sempre. Que assim seja.